Olá, olá você, meu queridíssimo ouvinte e minha querida ouvinte. Estamos mais uma vez aqui, Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus para o seu coração. 1 hora de Bíblia, ensinando, aprendendo, entendendo o que foi escrito há mais de 2.000 anos, até 3.500 anos antes de Cristo, atrás, para os dias de hoje. A Bíblia, esse livro maravilhoso, esse livro único, esse livro sobrenatural, que fala no seu dia a dia, que fala para a sua história e que fala ao longo de toda a história. Então, se você quer um pouco mais de Deus no seu dia, aumenta aí o volume, chega mais perto do seu rádio. Se você precisa e quer nos ver ao vivo, YouTube, estamos aqui no canal da fmmusical.com.br, nas mídias sociais da Bíblia JFA, no Instagram, no YouTube, Facebook. Você pode escolher. Esteja em contato conosco e separe esse momento agora. Dá uma preservada aí no seu coração. Aproveite. Hoje, já aviso desde antemão, quero orar com você no final. Estou pedindo para o Paulo André aqui guardar um tempinho no final para uma oração, porque o tema de hoje é muito, muito, muito importante, é muito presente no dia a dia das pessoas e é muito relevante no ensino bíblico que ele traz, na solução, na resposta que ele tem. O tema de hoje é pra lá de especial, não é mesmo, Paulo André? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Estou aqui fazendo o setup das coisas, nem tirei a máscara. Ó, quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu tô com a máscara de brinco aqui. Pendurada. Muito boa tarde vocês todos. Nós trouxemos um tema, como meu pai estava falando agora há pouco, que é a amargura. Amargura. E aí, temos muitos amargurados na audiência? A gente vai descobrir isso olhando a pesquisa lá, hein, pai? Amargura. É um problema de muita gente nesses dias. E qual a diferença de amargura para tristeza? Qual a diferença para angústia? O que a Bíblia fala sobre amargura? Depressão. Hã? A diferença de amargura para depressão. Depressão. Então, cuidado, porque você tem uma porta de entrada que pode virar um abismo em sua vida. Aliás, isso tem a ver com o nosso versículo do dia, não é mesmo? Sim, tem tudo a ver com o nosso versículo do dia, mas antes do versículo do dia, temos a pergunta do programa que fizemos no Instagram e agora vamos repetir aí pra nossa audiência pra vocês irem mandando no chat, hein? Eu quero ver a resposta de vocês no chat, que eu anoto, eu trago, tô vendo aqui, ó. A Gomes Ivone falou: boa tarde, paz do Senhor Jesus. Já tem gente mandando respostas no chat do Instagram e já assim que eu conseguir logar, eu vou ver o povo falando no YouTube. Você tá vendo aí o povo falando no YouTube? Eu tô vendo aqui, Carlos Nascimento. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Carlos. Muito bom estar com você aqui ao vivo online. E a cores, hein? E a cores, no Instagram e no YouTube. Então, a pergunta do programa de hoje, que nós queremos ver respostas, comentários, indignações, indagações, fala o que você quiser. Eu tô olhando aqui, é como vencer a amargura. E muita gente respondendo essa pergunta lá no Insta, nas perguntas que a gente fez antes do programa, falou: não sei, não tenho ideia. Muita gente mandou a resposta certa também, eu só vou trazer a resposta certa no final, né? Não vou trazer a resposta certa agora. Mas a pergunta de hoje é como vencer a amargura. Então, para darmos entrada no tema e para trazermos um versículo para começar esse assunto, para não começar esse assunto do nada, vamos ao versículo do dia, Fabiano. Conecta com o versículo do dia. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Conecta com o versículo do dia. Raiz de amargura. Esse é um texto tão famoso aqui de Hebreus 12 que retrata uma situação na vida das pessoas, em especial na vida dos cristãos, que é quando essa amargura começa a brotar, a criar raiz. Nós somos mantenedores de escola, né? Eu sou o presidente do Instituto Renovo, que é uma mantenedora de escolas há 30 anos aqui no Brasil, pioneira em educação
Pro Princípios, AEP, e que tem 2 escolas aqui em São Paulo, né? Uma na unidade na Zona Sul, outra na Zona Oeste, vários alunos. E eu recebi aqui do pessoal lá, essa semana da escola, uma latinha com uma espécie de terra, não é bem terra aquilo, não sei o que é aquele negócio lá, mas tem uma semente ali dentro, né? Então ela fala, você enche de água e vai brotar essa semente. É uma maneira das crianças entenderem um pouquinho, né? Todo mundo deve se lembrar disso aí. Eu lembro quando eu era do ensino, hoje chamado ensino fundamental, na minha época era escola primária, tinha aquela experiência de você pegar um algodão, colocar um feijãozinho e ver aquela plantinha crescendo, né? Aí você vai vendo essa evolução de uma planta. Para poder crescer, ela precisa fincar raízes. Cresce primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E esse processo de crescimento, que é tão positivo em tantas áreas, aqui em Hebreus 12 é comparado a um processo negativo, que é você criar raiz de amargura. Então ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, santidade, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se não fosse escrito aqui, já dá uma confusão aí, porque a gente fala, não, a graça é irresistível, imarcessível, que quer dizer que não murcha, né? Então, a graça de Deus tão poderosa, cuidado para não se privar dela, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Seja o que está escrito aqui. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, que você não deixe que esse negocinho que é a amargura pouse em você e comece a criar raiz. Comece a formar uma planta que vai te enredar, que vai te asfixiar, que vai te perturbar e que vai contaminar a outros, porque quando aquela planta começa a crescer, ela espalha para todos os lados aí as suas sementes negativas, malignas. A parábola do semeador, tão positiva, fala isso. Uma semente caiu no caminho, como era terra dura, não tinha profundidade para a raiz. Então ela não consegue se arraigar e os passarinhos, as aves do céu levam. A semente cai no pedregal ou entre os espinhos, ela consegue fincar raízes, mas elas são pequenas, porque as pedras não deixam ela crescer ou porque os espinhos crescem mais do que ela e a sufoca. Então a raiz não é suficiente para poder manter aquela planta viva. Mas a semente que dá bom fruto tem boa terra e ela então planta e dá. Ter boa terra, que é ter um bom coração, a terra é o coração do homem. Jesus disse isso na explicação da parábola. Ter uma boa terra é muito bom, mas e quando a semente é ruim? Porque se a semente for a palavra de Deus, essa parábola do semeador se aplica. Agora, quando a semente é uma amargura, e se a terra for boa, ela cresce. O que é terra boa para amargura? Terra boa para amargura é o lugar de sofrimento. E aí então eu fui olhar as definições de amargura, e você tem 2 categorias. A primeira dela fala isso: aflição, angústia, desgosto. Ou seja, quando alguma coisa te aflige, quando uma expectativa ruim vem. E então a angústia é aquele sentimento da expectativa ruim. Eu acho que vai acontecer uma desgraça. Então você fica angustiado. Você está esperando um resultado, não sabe se é bom ou se é ruim, fica angustiado. Porque se a expectativa é boa, óbvio que não tem angústia, né? Se você está esperando, não sabe quando vem, mas é boa notícia, aquela expectativa produz alegria, não angústia. E não desgosto, que é tristeza. A amargura eu fiquei pensando nisso aí, a amargura para mim é sofrimento enlatado. Você põe dentro da garrafa lá, você põe dentro da lata e tá lá guardado o sofrimento. Aquilo que você sofreu fica retido, fica envasado, pronto para ser usado quando você abrir a tampa. Então você tampou a amargura, mas não resolveu, o sofrimento, mas não resolveu. Aí quando você tira, ele volta. A amargura de coração. E a amargura, ela gera a aspereza no falar.
E aí vem o outro sentido, que é o azedo, o azedume. O que é algo amargo, algo azedo? Então, quando você fala as palavras azedas, você ouve a pessoa e vê que ela tem já uma coisinha lá dentro. Porque você fala, bom dia, ela responde, só pra você. Diga por você mesmo. Quem disse? Ou seja, ela não te dá nenhum espaçozinho para celebrar alguma coisa. Ela está amargurada, ela está azeda, ela está contaminada e já está irradiando aquela contaminação. Você, será que não passa por isso, não? Aliás, foram as perguntas, né, Paulo André? Como é que estão as pessoas, né? Como é que elas se posicionam? Como é que elas sentem, né? Tem uma galera se posicionando e participando aqui no chat do Instagram. Por exemplo, a Costa Luz. Só com Jesus conseguimos acabar com a amargura. Soninha Amém. VBN Fernandes, boa tarde, paz do Senhor. A Miss Ângela Alves Forte, como amo essas palavras que nos limpam. E o Evandro falando, eu sigo a Bíblia JFA, muito boa, muito obrigado, continue seguindo a gente e participando. Mimos Mineiro mandando boa tarde, continue mandando boa tarde aí de onde vocês falando. E teve gente que fez comentários muito interessantes antes do programa no Instagram, por exemplo. Só para trazer aqui um exemplo, a Valma falou ajudando alguém, uma maneira de vencer a amargura, ajudando alguém. Outras pessoas falaram ser gentil. Aliás, eu tinha até um comentário sobre esse ajudando alguém, mas eu trarei assim que você terminar de falar. Vai falando aí, gente, que eu vou anotando e vou trazendo aqui depois, só para não interromper o raciocínio do meu pai. Vamos lá. Ok, eu sou meio lerdo de raciocínio aqui, se ele me interrompe, não. eu perco o fio da meada. Não perde, não. Eu sei que não perde. Só que não. Fico abrindo parênteses, depois eu vou fechando todos, viu? Eu também não sei se isso é verdade. Você é aquele que abre e ninguém fecha? Muito bem, o fato é que se você tem alguma observação, se você tem algum comentário, manda aqui, escreve, tem um chat do YouTube, tem o pessoal do Instagram, você pode se relacionar aqui e escreve o que você pensa sobre isso. Você realmente acha que a amargura é essa raiz que vai crescendo e ocupando espaço? Ela tem alguma coisa a ver com desgosto, angústia, aflição? Ou a amargura, que é a definição, é o antônimo de doçura, né? Se algo é amargo, azedo, o contrário é doce. Amargura é o oposto a doçura. A amargura, como eu disse, é um sofrimento enlatado que você guarda para degustar mais tarde. Você se dá o luxo de não esquecer. E por isso, muito associado com a amargura, está a mágoa. Alguém te fez algo que te machucou. Você ficou magoado, magoada, e aí então você resolve não perdoar. Não perdoar. Por isso que eu quero orar com vocês ao final hoje aqui, viu? Aguarde aí, fique aí, porque essa oração é muito, muito importante. Quando você está guardando amargura, quando você está guardando mágoa, você está começando a plantar algo no seu coração que vai frutificar. Uma semente ruim que vai se enraizar. E no dia que aquilo virar uma árvore, vai ser difícil desarraigar. Eu moro na mesma casa há 23 anos, para 24 aí. E então, quando nós mudamos para lá e nós construímos a casa, era um terreno, né? E aí, quando virou casa, fomos lá e plantamos árvores. Hoje, as árvores têm mais de 20 metros de altura. Dão sombra e atraem passarinhos. Então, você pode... Hoje em dia, eu estava pensando, como tem passarinho lá em casa. Tem sabiá, tem pintacilgo, tem beija-flor... Sem falar nos papagaios e nos tucanos, né? Virou um negócio, observadores de pássaros lá. Porque a árvore tá ali. Ela atrai isso aí. Antes não era nada, agora é uma árvore frondosa. Para desarraigar aquilo, vai dar um trabalho legal. E às vezes precisa, porque o muro começa a tombar, as raízes vão empurrando. E essa é uma coisa positiva, uma árvore frutífera ou frondosa. Agora, no seu coração, 20 anos de amargura... E eu sei que tem gente com mais tempo do que isso. 20 anos sem perdoar. 20 anos lembrando de uma maneira amarga, todo dia, o mal que aquela pessoa te fez. O problema que ela criou. Colocando a culpa do que está acontecendo naquilo que não aconteceu. Minha amiga, meu amigo, você precisa dessa oração.
Você precisa se libertar da sua amargura. Tem um antídoto para isso. Agora, antes de falar do antídoto, eu quero contar uma historinha que mostra como funciona a amargura. E essa história é muito conhecida, é a história que está lá em Gênesis, capítulo 27, que conta a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, 2 irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, que eram os nossos patriarcas, você conhece muito bem a história. Abraão teve um filho com Sara, que foi o Isaac, o herdeiro da herança de Deus nele, né? Da bênção que Deus colocou sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis 12. E aí, então, Isaac recebe aquela bênção. Ao ficar velho, Isaac vai passar a bênção adiante. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Eu não sou gêmeo de ninguém, mas em casa, meus 2 irmãos, né, que vieram depois de mim aqui, eu sou o primogênito, gêmeos, né? Meu irmão, o Betão, que já esteve aqui, o bispo Betão, que é uma bênção, e fala sobre hebraico, tem um plano de leitura, e também está aqui na rádio falando sempre. E a minha irmã Lavínia, ela é gêmea do meu irmão, ou seja, nasceram juntos, mas alguém nasce primeiro, né? Então, alguém é mais velho alguns segundos ou alguns minutos. E no caso de Esaú, ele era o mais velho, ele foi o primogênito, foi o primeiro que nasceu. E o Jacó nasceu atrás segurando no calcanhar dele, pegando no pé. Irmãos gostam de pegar no pé, né? O Paulo André não sabe o que é isso, mas irmão Sei sim, gosta tem o de Fernando pegar Ortega. no pé. Ah! E já que você resolveu fazer gracinha, eu vou falar aqui que o povo tá participando no chat aqui de maneira maravilhosa. Por exemplo, não sei, falaram tantas coisas legais aqui, ó. Já passou aí? Por exemplo, o Mimos Mineiro falou: vamos receber os versículos diários logo às 6 da manhã do aplicativo. A Miss Ângela, adorei essa colocação do enlatado, é exatamente isso. Aqui já passou, mas é o que eu queria ter lido na hora. Eu não consigo ler e interromper você assim com essa dinâmica toda. Mas muitas pessoas participando aqui, ó. A amargura muitas das vezes impede o agir de Deus. Isso, com certeza. O Ivanildo Miranda falando aqui, o chat do Instagram tá maravilhoso, gente. Eu tô adorando, continuem. De repente o chat do Instagram tá ganhando do YouTube, né? Então, vocês do YouTube, vamos aí, gente. Vocês estão perdendo, ó. Tatiane Correia, Paz do Senhor falando do Rio de Janeiro, Paz do Senhor pra você também. Vamos ver se o povo do YouTube... Ó, o Rony, ó, só um falando, como vencer a amargura? Falta de perdão. Olha aí, ó. As pessoas trazendo respostas. Pelo visto, o chat do Instagram tem bastante, mas o chat do YouTube tá ali, ó. Falta de perdão. O que aconteceu na nossa história? O Esaú e o Jacó cresceram. Um era queridinho do papai, Esaú, outro era queridinho da mamãe, Jacó. E eles competiam. Uma coisa até natural entre irmãos. Só que essa competição foi ficando forte demais. E o Esaú, que era um caçador, que era um homem que outdoor, né, vivia fora, no mato, gostava de fazer as coisas ar livre, e o Jacó era da mamãe lá, ficar junto na casa, cozinhava, estava junto com ela nas coisas, nas atividades do lar. Volta o Esaú, cansado de um dia de caça, sem nada, né? Quem passa o dia inteiro fora de casa aí, fazendo esporte, sabe que volta com uma fome, que a gente fala que é fome de leão, né? Disposto a comer qualquer negócio, morrendo de fome, estômago roncando, e ele sente aquele gostinho da comida. Aliás, não é nem um gostinho, é o cheirinho, né? Eu falo que tem comida que tem cheiro sem gosto. Então, quando você põe aquela fritura para preparar um arroz ou feijão, né? Põe aquele alho, cebola, óleo, põe na frigideira e começa a preparar o tempero, aquele cheiro entra nas narinas e abre o apetite. Você não vai comer aquele negócio lá, porque só o tempero aí é horroroso. Mas aquele cheiro te faz lembrar do prato pronto. E você então já fica com mais saliva ainda, vontade de comer. E tava lá o Jacó fazendo a sua sopinha de lentilhas, quando chega o Esaú. E ele sente aquele cheiro e fala, me dá um pouquinho. E aí é coisa típica de irmão, né? Ainda mais o Jacó, que é o nome original de Israel, né? O primeiro judeu pra valer mesmo. Ele falou, olha, eu não dou, mas posso vender. Vamos fazer um negocinho aqui, né? O irmão falou, eu quero alguma coisa em troca. Ele falou, o que você quer? Eu quero a sua primogenitura. Vendeu caro. Colocou um preço caríssimo. E o Esaú pensou como muita gente pensa na hora do aperto. De que me vale a primogenitura se eu vou morrer? Então esse catastrofismo muitas vezes está nas pessoas. Você toma uma decisão porque naquela pressão do momento
você acha, deixa pra lá, não tem jeito. Quantas vezes, nas vésperas de uma prova, na faculdade principalmente, eu lembro disso, né? Nas vésperas de provas na escola de engenharia, eu pensava, sabe uma coisa? Acho que eu vou deixar pra substitutiva. Que eu tenho que estudar a noite inteira, eu vou ficar a noite inteira estudando, não vai adiantar nada, eu faço depois. Então você empurra com a barriga, você joga pra frente o problema, você se desvencilha dele sem resolver. Esse é um grande risco. Persevere, persista, tenha resiliência, porque é melhor gastar no estudo ali, fazer já, do que empurrar pra frente e fazer muito pior. Aprendi isso a duras penas na minha faculdade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O Jacó vendeu. O Esaú comeu e achou que estava livre. Só que quando ele vai e o pai vai morrer, chama, o Esaú perde a bênção. E nessa hora, quando ele perde a bênção, aí todos aqueles anos de relacionamento afloram. E olha só como é que é a conversa de Esaú e Jacó, quando Esaú descobre que o Jacó passou a perna nele. Eu vou ler aqui versículo 34, Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente chamado Jacó, que quer dizer suplantador? A minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou, não me reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? O Jacó disse, não. Ele repetiu, tens uma só bênção. Eu já preguei sobre esse assunto aqui, não vou falar hoje não. E então, quando ele não viu que não tinha nada ali, Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então ele falou, esse cara me paga. Um dia meu pai morre, aí eu mato ele. Colocou isso no coração. Amargor. Anos e anos e anos de lutas e problemas, de relacionamentos mal resolvidos. A amargura. Esaú era uma pessoa amarga e ele quis matar o seu irmão. E aí a Raquel soube disso e falou, Jacó, foge, senão você vai morrer, eu vou perder os dois aqui. Então ele foi embora e se mandou para outros lugares. E aí então, o que eu queria dizer, que o Esaú vendo isso, cadê? O Esaú vendo isso, o Jacó foi embora e ele falou, bom, preciso fazer minha média com meus pais. E uma coisa que a Bíblia fala aqui, é que eles tinham se casado com as mulheres de Canaã, as cananitas. E a Rebeca e o Isaac foram bem explícitos pro Jacó. Vai lá pra casa do Labão, não case com ninguém que não seja sua família. Nós queremos continuar com a herança aqui, com a linhagem, assim como Abraão fez com Isaac, Isaac fez com Jacó. Aí o Esaú viu que as mulheres que ele tinha tomado eram uma amargura de espírito no coração de seus pais. A amargura de espírito por causa de casamento, relacionamento, famoso relacionamento sogro, sogra, nora, genro. A amargura de espírito. Aí então ele resolveu fazer uma médiazinha e tomou uma das filhas lá de Ismael, que era o irmão do seu avô, para poder falar que estava dentro de casa. A amargura que se repete ao longo da história. Então eu queria aqui hoje falar. Bom, já falei o que é a amargura, como ela funciona, ela é um sofrimento, ela é um desgosto, ela é uma tristeza que se prolonga, que se guarda, traz consigo um sentimento de vingança. Então o que Esaú queria, eu vou matar meu irmão. E durante anos ele ficou alimentando aquele desejo, eu vou matar meu irmão. Tanto é que Jacó volta para casa depois de décadas, depois de 20 anos ele volta, já casado, com 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e ele tem medo do que o irmão vai sentir e pensar. E aqui vem então uma lição para todos nós, porque 20 anos depois, o Jacó, ele manda presentes, ele manda emissários, ele não sabe o que esperar
do encontro com o seu irmão, irmão de sangue, e ele não sabe o que esperar, porque ele fugiu para não morrer. Só que o Esaú mudou de coração, e ele abraça, ele recebe, ele abençoa, ele entende, ele cura o seu processo. 20 anos depois. Tem gente que nem com 20 anos passa. Por isso nós temos que orar hoje aqui. E antes de perguntar aí como é que tá a coisa, eu quero falar um pouquinho aqui para você ler como que a Bíblia ensina para não termos um coração amargurado. Qual que é o antídoto? Já falamos de perdão aqui, mas nem sempre é fácil perdoar. E aí, se a pessoa não muda de atitude, ela pisa, você perdoa, pisa, perdoa. Isso é um ciclo vicioso? Será que essa é a solução? Como que eu faço para não ter amargura no meu coração? Vamos lá. Alguma coisa a mais aí, Paulo André? Muitas coisas a mais, não só alguma coisa a mais. Por exemplo, a Tatiane Corrêa tem a JFA no celular, é maravilhoso. Estou lendo através do cronograma. Para você que não sabe, nós temos um cronograma de leitura da Bíblia em 1 ano, 6 meses. Você faz lá o seu cronograma e você lê. E aí o aplicativo vai te ajudando a você a manter a leitura da Bíblia. Aí a Diana Souza Braga fez uma pergunta: amargura é falta de Deus? É legal, hein? Quer falar disso já ou quer segurar um pouquinho? Eu vou segurar um pouquinho. Então Diana, eu trago sua pergunta de volta já. E Ana Paula Carvalho, sou de Campo Formoso, BA, Bahia, e é a primeira vez que assisto. Bem-vinda. Espero que você goste, se divirta, descubra sobre esse tema com a gente. A Tatiana também tá falando aqui no chat do Instagram que quer participar do sorteio. Para participar do sorteio, não adianta só mandar mensagem no Insta, tem que mandar mensagem no Whats. E falando de mensagem no Whats, o Gustavo de Mogi das Cruzes falou: conectado com a palavra de Deus é o jeito de vencer a amargura. Então, pessoas dando soluções aqui já, além de ouvindo o que você tá falando. E a pergunta: amargura é falta de Deus? Outras pessoas fizeram essa mesma pergunta no chat, na pergunta do Instagram anterior à live. Então vamos guardá-la para daqui a pouco. Isso mesmo. Queremos ouvir você, queremos entender e queremos que você fique pensando aí: será que isso aplica na minha vida, né? Será que eu tô amargurado e nem sei? Será que essa raizinha tá crescendo lá dentro do meu coração e ela tá entrando, penetrando, e daqui a pouco o dia fica cinza? Eu começo a não acreditar nas pessoas. Eu passo de uma para outra, porque, como a Bíblia fala, contamina. Então, alguém me fez sofrer e eu começo a esperar sofrimento dos demais. Começo a ficar amargurado, uma pessoa azeda, amargurada, acabrunhada, entristecida, desgostosa. Ela não é de bom relacionamento, ela não é de fácil relacionamento. E você não pode deixar isso crescer. Depois que endureceu, é difícil de quebrar. Então, desde pequenininho, vamos desarraigar essa plantinha aí. Vamos tirar essa semente de amargura que alguém plantou, fazendo o que você não esperava. É muito bom poder crescer com a palavra de Deus. Olha aqui, acabei de receber aqui a mensagem da Nalva. Não conheci o programa, entrei por um acaso. Entrou por acaso, olha só. É um acaso de Deus aqui. Não perco mais. Legal, hein? Muito bom. Aqui temos antídoto para a amargura. Antídoto para a amargura. Márcia de Oliveira. Olá, sou Márcia desde Espanha. Envio um abraço. Olha só. Olha aí, povo da Espanha. E a Dimé mandou uma resposta aqui: assunto muito importante e atual e tem causado enfermidades. Não vale a pena cultivar esse sentimento tão pernicioso. Temos que nos apegar com a santa palavra de Deus para sermos limpos. Excelente, hein? O povo no YouTube tá dando respostas eruditas. A turma do YouTube tá por dentro da Bíblia. Eles estão caçando o povo do Instagram, ó. Vamos lá, Instagram, reage. Vamos ler Romanos 12. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia. Ele fantástico, do começo ao fim. 1 e o 2 são muito famosos, né? O Transformação pela Renovação do Entendimento. Mas aí ele vai até o 21. E ele tem um finalzinho também muito, muito bom. Então ele fala assim, ó. Vou ler a partir do versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Já começou um princípio aqui, que é o contrário da lei do talião. Código de Hammurabi. Olho por olho,
dente por dente. Isso parece muito justo. Se ele me bateu, eu vou bater nele. Se ele me roubou, eu vou prejudicar ele também. Se eu perdi um braço, ele vai perder um braço. Olho por olho, dente por dente. Então você retribui de acordo com o mal que foi feito. E Jesus vem aqui e muda essa história. E ele fala: a ninguém torneis mal por mal. Então, não tem esse sentimento de vingança, de retaliação, ou um senso de justiça que exige castigo. Cuidado, porque isso é bom, inclusive, né? Justiça é justiça. Agora, quando você começa a ficar muito irado, quando alguém não é punido, você começa já a andar num caminho ruim. Versículo 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Também é um versículo muito interessante, porque já falou que pode não ser possível. Ou seja, nem a Bíblia garante que você consegue ter paz com todos os homens. Porque tem gente que não quer ter paz. E se a pessoa não quer estar em paz com você, você não vai conseguir estar em paz com ela. Essa é uma grande lição da Bíblia. Hoje nós vemos a sociedade sendo polarizada. As pessoas estão sendo puxadas, sugadas para posições de confronto. Gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, quero ou não quero, inclusive dentro da igreja. E a palavra de Cristo, a palavra cristã, não é de divisão, é de unidade. Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de relacionamento. Mandou amar os inimigos, que dirá os amigos. Então, você que é cristão, não discuta com seu irmão por causa de posição política, por causa de posição social, nem por causa de prejuízo pessoal, porque Paulo falou: escuta, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Vocês vão se colocar diante de um juiz de homens, porque tem pendência entre si? Resolvam vocês entre vocês. O mais espiritual sofra o prejuízo. Difícil essa palavra, mas está aqui na palavra de Deus. Então ele está dizendo: se for possível, se você entender que o outro está fazendo aquilo sem conhecimento, sem maturidade, tenha paz com todos os homens. Não seja você o causador da briga. Agora, tem vezes que não adianta. O cara está querendo brigar, você também não vai ficar perto de quem não quer ficar perto. Eu tenho uma dúvida. Tem? E aí você faz o quê? Vamos supor que seja uma pessoa, sei lá, do seu trabalho. Você tem que encontrar essa pessoa todo dia. Uhum. E aí, toda vez que você chega perto, essa pessoa dá aquela cutucada gostosa pra ver se você perde a linha. Uhum. Você só aceita calado? Não, não é aceitar calado. Você vai pra cima na mesma medida? Não, não vai pra cima na mesma medida. Sobrou o que no meio do caminho? Sobrou o que aí? Esse é o grande segredo. Aliás, olha, quando você começa a ficar mestre nesse negócio, fica até gostoso. Porque você consegue dar uma resposta que não deixa você por baixo, mas não esmaga o outro. E não é nada pior. A Bíblia fala, aliás, Romanos aqui fala, que você tem que colocar brasa na cabeça da pessoa. Quando você responde de uma maneira que ela não espera, você está colocando brasas vivas sobre a cabeça dela, porque ela sai com a orelha quente. Eu lembro que eu vivi um ambiente de trabalho muito, muito adverso, porque eu era cristão, crente, como se dizia na época, trabalhando no mercado financeiro, mesa de operação de banco, que era um ambiente não cristão. E até aí tudo bem, mas as pessoas pegavam no pé. Então, quando eles descobriram que eu era crente, era gozação todo dia, era pressão toda hora, era cobrança, era brincadeiras, ridicularizações. E eu podia responder na mesma moeda, que só ia aumentar a coisa, podia ficar quieto, ficar sofrendo calado, que também não resolvia, como o Paulo André colocou aqui. Então você tem que saber responder à altura, mas não com o sentimento de paz. Então, quando você coloca aquilo no lugar, né? Eu lembro uma vez que o chefe da mesa de operações, eu ainda não era chefe, né? Eu era estagiário, depois funcionário, operador, virei chefe da mesa, virei gerente, virei diretor. Quando você é diretor, ninguém briga com você, né? Aí quando você tá por cima, o cara, sim senhor, acho muito, muito legal a sua fé. Mas na hora que você tá lá embaixo, ele vem. Então o chefe da mesa, ele vivia pegando no meu pé. E ele pegava no meu pé porque eu não bebia. Então quando a gente ia lá pros almoços de mercado, como chamava, vinha a pessoa e perguntava lá, escuta, você vai beber o quê? Aí ele falava assim, esse cara é crente, ele não bebe nada.
De cara já me dava uma patada, né? Gratuita. Aí um dia, na primeira vez, não um dia não. Na primeira vez eu ouvi aquilo e falei, não vou ficar calado aqui não. Na segunda vez que ele falou aquilo, eu falei, pera aí. Eu bebo tudo que eu quiser. Eu posso beber água, posso beber refrigerante, posso beber suco, posso até beber a bebida que você bebe aí. A minha diferença com você é que eu posso escolher se eu bebo ou não bebo. Você não, você é bêbado. Você é obrigado a beber essa caipirinha todo dia. E isso não é na mesma medida. Criou um climão. Você imagina como ficou o negócio ali, né? Eu imagino. Aí o cara falou, você tá falando o quê, garoto? Eu falei, eu tô falando... A verdade. Eu tô falando que eu não dependo da bebida como você depende. Só isso. Aí você dá a pancada, aí você passa o... É o morde e assopra, é o famoso morde e assopra. Aí o convidado falou, não, calma. Ficou aquele clima lá, o cara falou, você me aguarde. Mas sabe como acabou essa história? Acabou essa história eu cuidando da vida dele, bêbado. E quando esse cara morreu, eu virei o chefe dele. E quando ele faleceu, a mulher dele, lá no enterro, falando pro filho dele, filho, esse foi um grande amigo do seu pai. Ele cuidou da gente quando aquele menino ficou doente. A minha mulher, que é médica, foi cuidar dele lá no Emílio Ribas. Ninguém queria nem entrar, porque era infectologia. Ele ficou eternamente grato. Ele falou, Paulo, ele era bêbado mesmo. Paulo, estou nos Alcoólatras Anônimos. Estamos no mesmo time. Então, você precisa se posicionar, mas não odiar e nem se vingar. O assunto é vasto aqui, né? Você respondeu, mas você não guardou aquilo. Da próxima vez que você foi no restaurante, você não falou, eu vou pegar esse cara, nunca mais vou... Você respondeu no dia ali pra não deixar barato e depois você foi mostrando que você também se preocupava com a vida dele. Exato. Então você não guardou, você respondeu, mas não guardou. Não tem raiz. Entendi. Não tem raiz. E aqui ele fala assim, ó, é como tá aqui no texto. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Cuidado aí você, meu irmão. Você não tem que se vingar de alguém que fez uma coisa errada. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Deus toma as dores de você quando você não toma as suas próprias dores. Então, você toma as dores de Deus, Deus toma as dores de você. É uma troca pra lá de vantajosa. O cara falou mal de Deus, você, opa, aqui não. Agora, o cara falou mal de você, deixa que Deus vai resolver o problema. Tem muitas histórias, tem uma outra de um cara que também fez uma maior campanha contra mim. Ele queria me solapar lá, porque ele sabia que eu ia ser diretor, ele também queria. Foi uma disputa ali, né? Que ele tinha, eu não tinha nenhuma. Um dia ele chegou e falou assim, Paulo, eu descobri uma coisa, não dá pra brigar com você. Como é que você faz, hein? Você é muito bom nesse negócio aí, como é que você faz? Você sempre dá certo. Eu não faço nada, o segredo é não querer ganhar. Não precisar ganhar, porque Deus toma as suas dores. E aí então vem o clássico versículo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, antídoto para a amargura. Aqui tá 3 coisas. Primeiro, fazer o correto aos olhos de todos. Ou seja, você procure as coisas honestas perante todos os homens. Esse é o versículo 17. Tenha uma conduta correta, pública, que as pessoas vejam que você tem uma conduta correta. Primeira coisa. Segunda coisa, busque a paz com todos. Não seja você o agente da guerra. Você está buscando a paz. Terceira coisa, não se vingue. Deixa na mão de Deus. Se você fizer essas 3 coisas, não tem como uma raiz de amargura entrar e criar raízes no seu coração. Maravilha. Então eu vou começar aqui. Vamos para o Instagram ver o que o povo respondeu, pai? Vamos lá. Vamos para o Instagram ver o que o povo falou, que a gente faz perguntas toda semana. Então você que não segue a Bíblia JFA, por favor, se toque e siga. E você que tá no YouTube, dá like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante. Calma aí que eu tô abrindo as respostas no Instagram, que a tecnologia não tá colaborando com a minha velocidade. Aham, cheguei aqui. Vamos lá então. A primeira pergunta que eu fiz no Instagram foi: ficar amargurado é uma escolha? E aí eu digo que sim, se tiver errado depois você muda.
53% das pessoas também falaram que sim, pai. É uma pergunta bem dividida. Então, ficar amargurado é uma escolha? Sim, é uma escolha. Ficar triste não é uma escolha. Ficar decepcionado não é uma escolha. Ficar perplexo não é uma escolha. Mas amargurado é enlatar a sua dor. E isso é uma escolha. Você escolhe, então, ficar remoendo aquilo e todo dia você vai lá e dá uma mordida naquele enlatado. Dá uma olhadinha e fala, olha o que o cara fez comigo, olha só. Entendi. A segunda pergunta foi, você está amargurado? Eu posso responder aqui no momento que não, e 77% das pessoas também não estão. Isso é legal. Vamos orar pelos 23. Então, é exatamente isso. Vamos orar por esse povo que está amargurado nesse momento, porque é uma situação que você, às vezes... Tá passando, né? Caiu nela, tem que saber sair. A amargura é algo que você cultiva, e eu digo que sim. E a maioria das pessoas respondeu que não. 63% respondeu que não. Então, volta nesse conceito aí, pai. Por que a amargura é algo que você cultiva? Porque justamente isso. A Bíblia, e também tem até um provérbio que fala isso, você não pode impedir um mau pensamento de passar na sua cabeça. Mas você pode impedir dele fazer o ninho. Você não impede uma ave de voar sobre você. Ou você impede dela pousar e ficar assentada sobre a sua cabeça. Então, se você tem um mau momento, se você passa por uma dificuldade, aquilo ninguém pode dizer como garantir que não aconteça. Mas a postura de agasalhar aquele problema, de nutrir aquela dor, de ficar preso naquela falta de perdão, essa postura que é a amargura. A amargura é azedar a situação que começou, que esteve ruim. E isso você tem controle, e isso você é dono desse processo. Maravilha. A próxima pergunta era uma de múltipla escolha, falando amargura, vamos aqui, o contrário de amargurado é feliz, contente, doce ou indiferente? E aí, já dá, hein? A maioria das pessoas falou que o contrário de amargura é feliz. E a resposta correta, que é doce, foi a segunda mais falada, mas não foi tão próximo assim. E a terceira mais falada foi contente. Mas todas as três muito bem distribuídas, assim, aqui, ó. Basicamente é tudo a mesma proporção, só o indiferente que ficou abaixo. Então as pessoas têm alguma dúvida em relação a qual que é o oposto da amargura. Vários acertaram. Ser doce é o oposto de ser amargo, né? O oposto de ser amargo é ser doce. E aí eu queria perguntar pra você isso, porque a gente não fala muito assim, doçura como uma característica da pessoa, né? O que é uma pessoa doce? É uma pessoa que... Não vou nem fazer a piada aqui, né? Só segue. O que é uma pessoa doce? Uma pessoa que você sabe que quando você conversa com ela, não vem uma resposta dura, não vem um tapa na cara. Porque tem muita gente que confunde falta de educação com sinceridade. Então, você não dá uma resposta doce, você dá uma resposta dura, atravessada. E se você está de mau humor, aquilo pode ser uma resposta amarga. Então a pessoa que não é azeda, ela é doce. Ela não tem problema de levantar. Ela dá um upside em tudo e não o para baixo. É uma pessoa para cima. Se você consegue, ao contrário de amargurado, espalhar alegria, espalhar felicidade, espalhar contentamento, as outras opções estão aí colocadas, né? Você tem que ser doce por dentro, porque a sua fonte não é amargosa. É água doce. Água não amargosa, água doce. E aí, a próxima pergunta foi: amargura é falta de perdão? E 70% falou que sim. Acertaram, né? Acertaram. Aliás, na pergunta aberta, como vencer a amargura, a resposta que foi mais falada foi perdoando. A maioria esmagadora de quem respondeu a pergunta aberta, como vencer a amargura, falou perdoando. Por exemplo, eu até anotei aqui, vamos lá. A Jaqueline Silva falou liberando perdão e se perdoando também. Esse é o outro lado que as pessoas não falam também, né? Às vezes você guarda, você não se perdoa, você não perdoa o outro, não se perdoa a si mesmo também. Grande verdade, grande verdade. O perdão, ele é a incapacidade de passar por cima de algo injusto. Porque, claro, você só perdoa alguém que errou com você. Se a pessoa não errou, é você que tem que pedir perdão, não ela. Então, quando você é injustiçado
Você pode exigir justiça, que é um castigo, ou você pode aceitar ou entregar um perdão. E se acertar é porque a pessoa pode pisar na bola com você e falar desculpa. Aí você tem a opção de aceitar ou não. Agora, pior ainda é quando a pessoa não fala nada, ela bate e sai andando. Aí você tem que entender se você vai guardar aquilo no seu coração ou se você vai desocupar o coração para ficar doce. Aí você tem que perdoar. Perdoar. Jesus na cruz falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a pessoa não estava pedindo perdão, ela estava pisando em Jesus no pior momento da vida dele. E ele estava falando: perdoa porque é por ignorância. Perdoa porque é por imaturidade. Quando você entende isso, o perdão cresce dentro do seu coração e você consegue perdoar a pessoa e não vai ficar amargurado por isso. Você ganha quando você perdoa. Aí o Rinaldo Marciano fez uma pergunta aqui ao vivo e a cores no chat do YouTube que eu achei interessante. Uma pergunta: por favor, murmurar é um motivo de amargura? Ou seja, quem murmura seria uma pessoa amargurada? Então, Rinaldo, você acertou, mas só uma coisa: murmurar não é um motivo de amargura. Murmurar é uma consequência da amargura. Então, quando você está amargurado, você fica rumble-mumble, né? Fica... também, ele toda hora faz isso comigo, eu sabia, só eu. Então você começa a murmurar, você fica falando baixinho, você fica reclamando lateralmente. Essa murmuração foi a razão pela qual aquela geração de Israel não entrou na Terra Prometida, porque eles murmuraram contra Deus. Você não vai chegar para Deus e falar assim: Deus, você errou comigo, porque você não vai enfrentar Deus, mas fica de lado falando: Deus falhou, Deus não cumpriu, Deus prometeu, vou morrer de sede, vou morrer de fome. Ou fica pensando, né? Você não fala pra ninguém, mas você fica: poxa, Deus, bem na hora que eu precisei, você não tava lá pra me ajudar e mimimi. Murmurar é mimimi, tá vendo? Então, realmente, o Rinaldo falou certo. A murmuração anda junto com a amargura, mas ela não é motivo, ela é consequência. Maravilha, e aí as pessoas mandaram muitas coisas no Instagram. Pai, eu peço que você seja rápido, senão não vai dar tempo de orar nem avisar. Mas vamos lá, como vencer a amargura foi a pergunta aberta, e aí algumas muito interessantes. A primeira que eu quero trazer é a do Kelvin, colocando, a resposta dele foi superando as emoções. Eu anotei aqui: superar a emoção no calor do momento não é uma coisa tão fácil assim. Você falou que conseguiu aí no seu emprego, mas a pergunta que eu tinha pra você é: como superar as emoções então? Como não se deixar ser levado pelo calor do momento? Na hora que o cara te dá uma patada, você dá uma raquetada de volta. Olha, um segredinho pra vocês aqui: superar emoções não é necessariamente a palavra correta aqui, porque existem emoções positivas e negativas. A questão é que a gente quer racionalizar a emoção, e isso é muito difícil. Porque o que você está sentindo não é exatamente o fruto que você está pensando. Você sabe que não pode sentir aquilo, mas sente do mesmo jeito. Então a maneira é ter uma emoção positiva que cubra a emoção negativa. Por isso que o contrário de amargura é doçura. Porque doçura também é uma emoção. Então se você se programa, se você treina para ter emoções positivas, a emoção negativa não vai ganhar. Maravilha. Agromeira: procuro falar, em resposta à pergunta como vencer a amargura, procuro falar com a pessoa, desabafar ou até mesmo entender o que houve para não ficar no coração. E eu acho que essa é uma situação, uma reação muito positiva de quem ficou amargurado, né? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, então eu faço assim. Então, ir lá na pessoa e falar: e aí, amigo? Se for, né? Se for alguém chegável. Mas o que aconteceu? Porque você falou, eu acho que é uma situação muito boa pra não deixar a raiz de amargura crescer, né? Porque às vezes você não vai lá, a outra pessoa nem sabe, tava num dia ruim, falou sem pensar, e você ficou ali cultivando aquilo. Então eu gostei desse comentário: procurar falar com as pessoas, desabafar ou até mesmo entender o que houve para não ficar no coração. Entender o que houve é a melhor dessa parte aí, porque você fala: escuta, eu não vim aqui tirar satisfações, eu só queria entender. O que passou pela tua cabeça, o que você pensou que eu falei, o que aconteceu? Aí o cara joga um caminhão de melancia, você sai, que não resolveu. Mas se ele explica, de repente é você o problema. Então, entender o que aconteceu é uma bela de uma solução. E aí o último comentário aqui, que não vai dar tempo de trazer tudo se a gente quiser orar. A Elisângela falou: me lembrando que esse sentimento só fez mal pra minha alma. Então você já falou aí, pai, mas acho que é importante reiterar que quanto mais amargurado você fica, mais você se prejudica, não o outro. É isso mesmo, você que leva pra casa a sua garrafinha de amargura.
E nós temos que orar por causa disso, porque quando você ora, você destrói o poder, a legalidade desse sentimento. E a resposta campeã foi liberando perdão e se perdoando também. A maioria das pessoas falou isso. Então, antes de orarmos por as pessoas perdoarem, avisos rápidos, pai? Fica aí, não sai não, hein? Um minutinho de aviso, gente, é só um aviso muito rápido. Olha o chat do Instagram, o povo falando aqui, eu queria ler, gente, não vai dar. Mas, o primeiro aviso nós estamos agora ao vivo no Instagram, e sempre estaremos ao vivo nesse Instagram aqui que você está nos assistindo, mas o canal do YouTube mudou. Vamos para o canal, agora tá passando ao vivo no canal Bíblia JFA Offline, e nós vamos mudar para o canal Bíblia JFA Conecta. O JFA Conecta tem outro perfil de vídeos, então a gente faz um podcast lá, entrevistando pessoas do mundo cristão, falando sobre a vida deles, falando sobre o ministério. É uma conversa aberta, sem pauta, para você ouvir pessoas que trabalham no Reino de Deus falando sobre as suas vidas, edificar você também, provocar a pensar novas coisas, às vezes coisas que você discorda e vai te ensinar a lidar com isso também. E o Bíblia JFA Conecta, a partir da semana que vem, estará ao vivo neste canal, Bíblia JFA Conecta. Então procure o nosso canal, não Bíblia JFA Offline, Bíblia JFA Conecta, vai lá e se inscreve. Você que tá vendo esse vídeo na reprise das 9 da noite e não agora ao vivo com a gente, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado quando for ter novos vídeos. Toda terça-feira às 4 da tarde, toda quinta-feira às 9 horas da noite tem o Papo, toda terça às 16 tem o JFA Conecta. E em janeiro estrearemos Bíblia Toda, para você ler a Bíblia no cronograma, como foi falado aqui no chat, mas também ver um vídeo da explicação daquilo que você leu, um complemento total para você entender mais sobre a Bíblia. E a última notícia aqui de hoje, antes de irmos para a oração, é que saíram dois novos planos de leitura. Um é do Instituto Renovo, que é um instituto que fala sobre educação, e o outro é do Matheus Ortega, falando sobre economia do reino. 2 planos de leitura muito interessantes. Hoje quer falar um pouquinho mais sobre o do Instituto, Paulo? Não. Só dizer que você tem que realmente olhar nossos planos de leitura, tanto do Mateus, que é Economia do Reino, quanto do Instituto Renovo, falar sobre educação. São assuntos fundamentais para o nosso dia a dia. Vamos gastar um tempinho mais para frente. Eu tô querendo orar com a turminha que tá amargurada. Então tá bom, só um minutinho aqui para falar o nome do plano de leitura. O nome do plano de leitura é Educação em Princípios, um chamado para educar. Então, quiser lá ver, vai na aba Planos que você vai ler. Vamos orar, pai? As pessoas pedindo motivos de oração aqui e também para aqueles que estão amargurados. Isso, e uma dica aqui para você, olha, são 314 mil inscritos no nosso canal Bíblia Offline. E nós já estamos beirando os 4 mil, não sei se já passou de 4 mil, no JFA Conecta. Quando você marca esses canais, quando você se inscreve, ativa lá o sininho, você recebe material. Esse material é sempre algo positivo para demolir essas fortalezas. Eu quero orar com você aqui agora, porque a Bíblia garante, lá em 2 Coríntios 10, que as armas das nossas milícias são poderosas em Cristo para destruição de fortalezas, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E é isso que tem que acontecer. O seu entendimento cativo, o seu sentimento submisso. Eu quero orar nessa direção agora com você. Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade imensa que nós temos de ler, de entender, de conhecer a Tua palavra, porque o Senhor falou e isso foi escrito. A palavra de Deus viva está ao nosso alcance. Nós, como brasileiros, temos esse privilégio. Somos a nação que mais produz Bíblia. Nossa imprensa bíblica, sociedades bíblicas, todos aqueles que estão multiplicando a palavra, o livro mais vendido em todos os anos, todos os tempos, em todos os lugares. E essa palavra viva pode trazer vitória a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu quero agora colocar o poder da Tua palavra, a autoridade do Teu entendimento, prevalecendo sobre o momento, a situação. Pessoas amarguradas, pessoas desgostosas com a vida, pessoas entristecidas. Más notícias, más notícias, más notícias. E o nosso coração começa a esperar mais notícias. Este círculo vicioso quebra nesse momento
Nesse momento nós impomos a verdade eterna de Deus. Nós não precisamos viver em função de uma vingança. Nós não precisamos retribuir com o mal que nos atingiu. Nós não precisamos depender dos homens. Podemos depender de Deus. Então eu abençoo todo aquele que está com o coração amargurado, com a água poderosa da palavra, que limpa, que lava, que cura. Palavra que transforma. Nós abençoamos os amargurados no nome poderoso de Jesus. Amém, 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 Deus. Tira a amargura. Muito obrigado vocês todos que participaram. Estamos 1 minuto atrasado para acabar o programa, então sem suspense nenhum eu vou falar que o vencedor do sorteio foi o Gustavo de Mogi das Cruzes. Entre em contato com a Milena aí pelo WhatsApp, Gustavo, que ela vai te dar o prêmio da inscrição premium da Bíblia JFA. Muito obrigado e nos vemos terça-feira que vem às 4. Tchau, tchau. Até lá. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.